meu coração, para deixar para você nessa manhã. Portanto, como o pastor Nilo estava falando, é necessário que você se preocupe com a sua vida, não apenas material, mas principalmente a vida espiritual, porque ela sim será eterna, e você decidirá onde passará a eternidade. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e diante, a palavra de Deus vem dizer assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, aleluia, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama percorreu por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Aqui no versículo, aleluia, no versículo 23, você vê que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Porque Jesus fez esse trabalho missionário ali por aquelas terras. A Bíblia vai dizer que era uma terra de povo gentil, de povo que não tinha nada com Deus, de um povo perdido que adorava a deuses pagãos. Jesus ele foi por Zebulun, Naftali, junto ao caminho do mar, a Galileia dos gentios, pregando a palavra de Deus e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele povo foi curado, muitos se converteram, muitos foram libertos de espíritos imundos, porque eles creram em Jesus, eles creram na mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que aonde Jesus foi, a luz raiou. E Ele quer, ainda no dia de hoje, quer alcançar com esses milagres, como o pastor falou, com essas curas, com essa libertação, com a salvação por meio do Evangelho, pela libertação da droga, pela libertação da maldade, pela libertação, aleluia, de todas as coisas assim que se acometeram dos seres humanos. Mas por que o ser humano não é liberto nos dias de hoje? Porque ele não quer conhecer a verdade, porque ele não quer conhecer o Filho de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Aquele povo foi liberto porque ele quis conhecer a verdade chamada Jesus Cristo. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque aquele povo foi liberto, foi livre, porque ele quis conhecer o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, o único nome dado entre os homens, pelo qual nós podemos ser salvos, é Jesus. O único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. E por que o ser humano não quer Jesus? Porque Jesus, para segui-lo, você precisa renunciar às suas vontades. Você, para seguir Jesus, é necessário você colocá-lo como prioridade na sua vida. Ele disse: aquele que quiser, venha após mim, negue-se a si mesmo, pegue sobre si a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é colocá-lo como prioridade antes dos seus desejos, antes da sua vontade, antes dos seus pecados, antes, aleluia, de você querer alguma coisa, aleluia, para o seu corpo. Você precisa querer, antes de mais nada, o bem para a sua alma, que é Jesus Cristo. Aleluia! Ele é o único que pode libertar o ser humano. Ele é o único que pode curar o ser humano. Ele é o único que transforma caráter, como transformou desses homens de Deus em um meu caráter. É Jesus. Não existe outro nome. A humanidade está, aleluia, sofrendo, doente, enferma, no pecado.
nos leitos, nos hospitais, nas penitenciárias, porque não quer se humilhar a Deus. Livro de Cruz, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O Senhor Deus, Ele dá receita ao Todo-Poderoso. Ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter nos seus bons caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sanarei a sua terra. A terra está doente, porque a humanidade não quer se humilhar diante de Deus. A terra está doente no pecado. Aleluia. A mãe dele acabou de pegar ele. Porque não quer nada com Deus. Ele quer tomar A água? humanidade tem que expressar a Deus. Deus criou a humanidade, aleluia, para adorar uma beleza da sua santidade. O ser humano, ele é como o pastor falou, aleluia. Eu tenho 15 dias que eu acordei. Uma das a maior maravilha que Deus criou. Natural 100%, tem 40%. Ele criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, para ser adorador por excelência, para ser semelhante, aleluia, ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Mas sabe o que a humanidade fez? Ela preferiu dar ouvido à serpente. Ela prefere dar ouvido ao orgulho, à soberba, à avareza. Ela preferiu dar ouvido à violência. Ela deu preferência a dar ouvido à prostituição, aos vícios, do que a Deus. Deus ainda ama a humanidade e Ele ainda nos coloca essa palavra dentro de nós, porque a mensagem dele não é nossa. Sabe o que acontece? A gente Quero falar para você, ainda é tempo de arrependimento. Ainda não houve o arrebatamento da igreja. Ainda Jesus não veio julgar a terra. Portanto, ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Aleluia! A palavra de Deus diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas é os nossos pecados que faz divisão entre nós e Deus. Deus quer abraçar o ser humano de volta. Mas você precisa aceitar Jesus, que é o único que tem poder de perdoar o pecado. É só Jesus. Mulheres, vocês estão indo visitar o seu companheiro, o seu filho, eu não sei, bom, aleluia, a pessoa que está ali dentro. Mas sabe que assim como Jesus, Ele nos ama você e ama aquele que está lá dentro, porque eu também sou um ex-presidiário. Passei 14 anos da minha vida preso, iludido com o crime, com o dinheiro, com a ganância, com o orgulho, com a violência. Sabe o que Deus falou pra mim? Por quê? Uma mulher de Deus foi agora, sabe? Queira que não queira, irmão, tem que se falar. Nós, às vezes, nos iludimos com as ofertas do inimigo. O inimigo que eu falo é o diabo, Satanás. Ele tentou iludir Jesus lá no deserto, oferecendo o reino do mundo e as glórias dele. E Jesus disse: vai que Satanás, porque está escrito que só Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele. Jesus não quis, mas a maioria da humanidade quer, aceita o reino do mundo, a glória dele. E nós não podemos, aleluia, aceitar. Nós precisamos voltar a Deus por meio de Cristo. Você precisa reconhecer: eu preciso ajuntar um tesouro no céu e não na terra. É isso que Jesus nos ensinou. Ajuntai para vós tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Eu vivi iludido, tentando juntar um tesouro na terra, mas sabe o que aconteceu? Um dia, Jesus me encontrou e disse: é preferível que você junte um tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Vai, aqui isso aqui dá o câncer, vai. Muitos estão juntando tesouro nas terras, mas o pastor Nilo falou aqui: o tesouro na terra ninguém leva nada. Aqui, por mais milionário que o cara seja, na hora que partir para o mundo espiritual, ele vai se encontrar com o juiz e vai ser julgado segundo as suas obras. E um reino espiritual esperará ele, aleluia, uns para o tormento eterno
céus e outro para a vida eterna. É você que vai decidir o caminho que você vai seguir nessa terra. Rumo ao céu, rumo ao inferno. É você e eu que vai ser responsável pela sua alma. Porque Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. É a maior mentira do filme. Mas tem quem julgue o mundo no último dia. É a mensagem que eu prego. E saiba que a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Ninguém quer a morte, mas todos nós vamos morrer um dia. E vamos partir dessa vida para outra. Portanto, se preocupe, que caminho você está a seguir? Suicida. Rumo à eternidade. Será que é o caminho chamado Jesus Cristo? Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Ou será que é o caminho do mundo, do pecado? Porque a Bíblia também diz lá em Tiago que aquele que se preza no mundo se constitui inimigo de Deus. E Deus não vai colocar inimigo lá nas moradas celestiais, não. Pode ter certeza, porque ele não poupou nem os anjos que pecaram contra ele. Nem o anjo de luz. Isso foi poupado. Ele se tornou de anjo de luz em anjo de terra, príncipe das terras. Os anjos que seguiram ele na terça parte dos anjos se tornaram de anjos, aleluia, que assistiam diante de Deus a demônios, condenados ao tormento eterno no lago de fogo. Portanto, se preocupe, Jesus ainda te ama e ele está de braços abertos para você. Mateus 11:28 diz, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, ser manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus não prometeu descanso para o povo dessa terra, não prometeu riqueza nessa terra, não prometeu que você ia se tornar o servo dele e se tornar um empresário, como o falso profeta fala. Ele disse que você iria segui-lo para receber a coroa da vida lá no céu, receber a salvação da sua alma, num lugar que não haverá pranto, nem choro, nem clamor, nem dor. No paraíso, ao lado de Deus. Mas existe outro reino. Infelizmente está descendo milhões e milhões de pessoas todos os dias. E esse reino chama-se o Hades. E logo depois do julgamento será o lago de fogo. É um lugar terrível. Jesus alertou o povo e disse, vigiai, porque não sabem a que dia, a que hora adivinha o vosso Senhor. Porque se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria, não deixaria que o ladrão roubasse a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque Jesus está voltando. A Bíblia se cumpriu. Você não é bobo, você é um pouco inteligente. E você vê que a terra está estranha. Lugares de seca estão se acabando com água. Países inteiros sendo destroçados por fogo. Terremotos, tsunamis, furacões, guerras. É tempo de voltar para papai, por meio do caminho chamado Jesus Cristo. Então arrependa-se e volte. Faça como nós aqui. Dê um passo até Jesus. Porque ele não faz acepção. Ele quer salvar qualquer tipo de ser humano. Qualquer um. Aqui tem as bandidas.